Maninhas e maninhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como vocês já leram no título do vídeo, lembre-se da fidelidade de Deus com você. Mas antes de continuar a mensagem do vídeo e ler a palavra com você, eu quero deixar muito claro que Deus ele é fiel conosco. Não porque nós somos bons ou merecedores. Deus é fiel conosco por quem Ele é. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, diz o seguinte: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 noites e 40 dias sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras Sagradas dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras Sagradas dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha o Senhor, o seu Deus, ou não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e me adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras Sagradas dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Bom, maninhas e maninhos, o diabo tentou atrapalhar as promessas de Jesus, só que ele não conseguiu. O diabo sabia que Jesus veio para a terra para morrer por mim e por você, para nos livrar da condenação. Então ele queria tentar impedir isso de alguma forma, porque ele sabia que Jesus ia bombardear o inferno. Ele sabia que Jesus ia resgatar muitas pessoas do inferno. Então ele não queria que Jesus morresse na cruz. E ele sabia que depois dali Jesus ia começar o seu ministério, né? Então ele tentou manipular Jesus. Ele tentou fazer Jesus cair. E Jesus passou por um processo. Eu imagino como deve ter sido doloroso para Jesus passar 40 dias e 40 noites sem comer. E tá com fome e ainda vir um diacho lá da caixa prega encher o saco dele. Imagina isso. E ainda usar a palavra de Deus para tentar manipular e distorcer as coisas. Isso é uma coisa que o diabo faz muito. Ele é muito ardiloso. Sabe, ele é muito ardiloso. Então ele tentou: nossa, faça isso aqui, ó, porque a palavra de Deus diz que faça isso. Só que aí Jesus falava assim, porque Jesus tinha um relacionamento com Deus. Então quando você tem um relacionamento com Deus, você não consegue ser enganado pelo diabo ou pelas pessoas que são usadas pelo diabo. Ponha isso na sua cabeça. Quando você tem um relacionamento com Deus, você não é manipulado. Se você está sendo manipulado, tem um relacionamento com Deus, fala: Deus, tira as escamas dos meus olhos, os tampões dos meus ouvidos, tudo que me amarra, tira todo o encantamento. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você não pode viver mais assim. E Jesus tinha um relacionamento muito profundo com Deus, a ponto de que ele falava: eu não posso cair nessa tentação. Isso é só mais uma batalha. Isso aqui vai passar. A promessa está chegando. Eu um dia vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus sabia o que ia acontecer. Então por isso que ele não caiu. Porque ele sabia das promessas do Pai para a vida dele. Outra coisa que eu quero te falar é que se Deus não poupou Jesus da dor do processo, você acha que eu e você temos o direito de chorar e reclamar pela dor do processo? Claro que a palavra de Deus diz que se o fardo está muito pesado, troque, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Mas só que Jesus não te dá um fardo que você não possa suportar. Você tá entendendo? Então, Deus te prometeu algo? Ele vai fazer. Deus falou que vai fazer algo grandioso na minha vida. Eu vou ser um grande empresário, sabe? Eu vou para as nações, eu vou para a Europa, eu vou não sei o quê. Se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Ele não é um homem para que minta e nem um homem para que se arrependa. A gente tem que começar a colocar isso na nossa cabeça, porque às vezes o processo está tão doloroso que a gente fala: eu vou largar tudo, eu vou abandonar, eu não aguento mais. Eu acho que Deus está confiando tanto em mim, eu acho que Ele está vendo força até onde não tem. Deus, eu não sou tão forte assim. Mas só que, cara, Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem. Deus sabe da gente desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos ama antes dos nossos pais nos amarem. Sabe? Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, Deus ainda vai estar com a gente. Então você acha que Deus ia fazer a gente passar por um processo sabendo que a gente não ia aguentar?
O processo é doloroso, mas Deus está com a gente no meio do processo. E Jesus sabia que Deus não ia abandonar ele naquele momento. Por mais que parecesse que Deus não estava ali com ele, ele sabia que ele ia morrer na cruz, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar e ele ia voltar e sentar ao lado do Pai. Então a gente vai passar por processos e vai ser doloroso, vai ser complicado pra caramba. A gente vai falar: Deus, eu não aguento mais, me tira daqui. Mas você precisa passar por esse processo e por essa dor para você entender o valor da promessa. Seria muito fácil a gente passar e ir direto para a promessa, mas a gente não ia dar valor para a promessa. Então Deus não vai deixar a gente chegar na promessa sem passar pelo processo. Não tem como, gente. Um atleta, para ele percorrer uma maratona, ele precisa se preparar e ter a dor da disciplina até chegar à maratona e receber a sua medalha. Ele precisa comer bem, ele precisa se exercitar todos os dias, porque ele sabe que a corrida está chegando. E ele sabe que se ele não se preparar, ele vai perder. Então ele vai fazer o quê? Ele vai acordar mais cedo, ele vai dormir mais cedo, ele vai comer bem, ele vai se exercitar, ele vai se capacitar, porque ele quer receber a medalha, ele quer receber a promessa dele. Assim também é a gente com Deus, assim também é a nossa vida com Deus. A gente precisa passar pelo processo e enquanto não chegar a promessa, se capacitar no secreto. Se capacitar, se santificar, buscar a Deus, por mais que a gente esteja cansado, sabe, exausto. A gente precisa fazer isso, porque não vai ter valor a promessa se a gente passar pelo processo. Na verdade, a gente nem chega na promessa se a gente não viver o processo, caminhar o processo. Então, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, só que em Mateus 26, 38 e 39 diz o seguinte: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigie comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus estava com tanta dor, tão angustiado, que ele ainda tentou fugir. Ele ainda tentou falar: Pai, aparta-te de mim esse cálice, afasta de mim. Se possível, por favor, faz isso. Mas ao mesmo tempo ele falou assim: Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes a gente já não chegou com Jesus e falou: Jesus, afasta de mim esse cálice. Para isso aí que eu não aguento mais. Só que a gente não falou assim: que seja feita a tua vontade e não a minha. Que a gente comece a aprender como Jesus fez. A falar assim: que Jesus, afasta de mim esse cálice, está muito dolorido. Mas que não seja feita a minha vontade e a tua. Que a gente comece a aprender com Jesus, que por mais doloroso que seja, e falar assim: Deus, tira de mim essa dor, me ajuda, sabe? Acaba logo com isso. Na verdade, a minha vontade aqui, Jesus, é essa aqui. A minha vontade, Deus, é de não estar mais vivendo essa dor. Mas assim, Deus, só tira de mim se for da tua vontade. Só para isso aqui se for da tua vontade. Só me ajuda a não fazer se for não deixa eu fazer, perdão, se for a tua vontade. A gente precisa aprender isso com Jesus, porque Jesus, ele sabia que depois dali ele ia morrer, ele ia sofrer, ele ia apanhar. As pessoas que um dia falaram Hosana nas alturas, ia julgar ele, ia cuspir nele. Jesus suou sangue. Jesus sofreu muito por nós. Jesus sabia do que ia acontecer, então ele ficou tipo: Jesus, afasta de mim esse cálice. Porém, quando Jesus estava na cruz, ele falou bem assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Jesus tinha um relacionamento tão profundo com Deus que ele sabia que aquelas pessoas estavam feridas e não tinham acesso ao Pai. Então ele teve compaixão e misericórdia a ponto de falar assim: Deus, eles fizeram tudo isso comigo, mas Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Como é lindo que a gente aprenda com Jesus que no processo, que, sei lá, pessoas falarem da gente ou algo do gênero, ou começarem a acontecer em verdades, ou o inimigo começar a fazer situações que a gente fale assim: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Porque quem tem um relacionamento profundo com Jesus não humilha outras pessoas, não faz o mal para outras pessoas.
Então, pra gente passar pelo processo e chegar na promessa, vai ter levantes do inimigo. O inimigo vai usar pessoas para tentar te paralisar, porque ele sabe que o propósito de Deus é tão grandioso para tua vida, que ele vai falar: eu preciso parar essa pessoa aqui, eu preciso parar esse cara aqui, eu preciso parar essa garota aqui, porque se eles continuarem e ele chegar na promessa, ele vai me deixar com dor de cabeça, entendeu? E o diabo, ele sabe que o filho de Deus, que tá em Deus, que tá passando pelo processo, se chegar na promessa, ele vai bombardear o inferno. Ele vai bombardear a casa dele. Então, maninhas e maninhos, é isso que eu quero passar pra você. Aguenta só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Não joga tudo pro alto. Eu sei que a vontade, às vezes, é de jogar tudo pro alto. Falar assim: dane-se, eu não quero mais. Eu não aguento mais. Olha esse monte de injustiça que eu tô passando. Mas aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. A promessa tá perto. Aguenta mais um pouco. O seu propósito é grandioso, independente de qual área e do que você for fazer, é grandioso. E você tem um chamado, você é escolhido. E o diabo quer te paralisar porque ele sabe que você é um escolhido. Então não pare por conta da dor do processo. Não pare. Deus não poupou Jesus da dor. Ele não vai nos poupar. E Deus sabe o quanto a gente aguenta. Deus sabe o quanto a gente aguenta. E se tiver pesado demais, troque de fardo com ele. Mas se o fardo continuar lá, é porque ele sabe que você aguenta. Amém? Bom, maninhas e maninhos, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que Jesus tenha falado com você. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para o máximo de amigos que você puder. Me siga no meu Instagram, que vai estar aqui em cima. E beijo, tchau e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.